Aleluia. Amém, queridos? Graça e paz. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar, falar com Deus. Vocês estão animados, não vieram na terça passada, né? Cansados, né? O Elito veio e ele trabalhou tanto, gente, arrumando. Depois eu vou mostrar para vocês o trabalho dele. Enquanto nós fizemos tudo isso, eu fiz aquilo. Pai, te damos graça por esse tempo, Senhor, por estar na tua presença, nos teus atos, neste momento onde vamos mergulhar na tua palavra. Revela a tua vontade, o teu querer, o teu amor nos nossos corações, nos conduza, nos instrui, nos ensina, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, queridos. Sentem em nome de Jesus. Lembrando que nós já vamos para a terceira apostila, né? O terceiro volume. Eu subi e voltei, tá? Eclesiologia, Geografia e História Bíblica do povo hebreu, História da Igreja, Introdução ao Novo Testamento, Introdução ao Antigo Testamento. Vocês já vão levar depois para casa a apostila nova já para poderem estar estudando aí no nome de Jesus. Não vamos desistir não, tá? Vocês são remanescentes. Eu queria a próxima aula trazer, eu vou mandar a prova para vocês em PDF ou no Word mesmo, de todas essas 5 matérias que nós encerramos hoje. E o que vocês puderem trazer, traz, e aí a gente vai ver já daquele primeiro módulo. Amém? Vocês lembram onde nós paramos aí? Lembra não, pastor Rael? Minhas únicas marcações aqui foi na natureza de Deus, conceito bíblico e os nomes de Deus. Teologia, Deus, que página que você está aí, Wellington? Na minha é 161. 161? A gente não chegou a entrar nas crenças errôneas. A minha última marcação está aqui. Deus à luz das Escrituras Sagradas. Página 161 no meu. Ok? Acharam aí? Falamos da teologia da morte de Deus, a teologia radical, a teologia da libertação, lembram? O ecumenista, ou a teologia ecumenista. E aí Deus à luz das Escrituras Sagradas, é isso mesmo? É o tema, é o subtítulo? É. Deus, não, a gente já passou daí já. Passamos a revisão então. A existência de Deus declarada. Os conceitos metafísicos estudamos. A crença universal de um ser supremo, lembram? O argumento da criação, o argumento da história. Lembra que eu falei que até o Eugênio estava falando sobre história com o discipulado dos jovens dele? Falamos do nome de Deus, é o Elohim. Estão lembrados? Vocês levaram uma lição para casa. Não, é que você mandou, você falou, vou pôr no grupo, eu esperei você pôr no grupo para falar ainda. Para quem ia colocar primeiro? Para não ser a primeira, né? Para não mostrar que eu era mais inteligente, então... Foi a segunda aula. Então aí falamos das crenças errôneas. Vou colocar hoje então. Crenças errôneas, falamos do agnosticismo, o politeísmo, o panteísmo, do grupo Tudo é Deus, Deus é Tudo. Estão lembrados? O materialismo, a nossa consciência, a experiência e a observação. Falamos na hipnose, o deísmo, que é diferente de teísmo, a sua transcendência, a imanência, e chegamos nos atributos. Estão lembrados? E foi aí que nós paramos. Os atributos não relacionados. No meu está na página 172. 166? Os atributos de Deus? Os atributos de Deus. Na minha está no 65. 165? Então vamos lá. Atributos de Deus. Sendo Deus ser infinito, é impossível que as criaturas finitas o conheçam exatamente como Ele é. Nós lemos essa parte, tá?
Filipenses 4 diz assim: existe uma diferença entre nomes de Deus e dos seus atributos. Primeiro, os nomes de Deus expressam as qualidades do seu ser inteiro. Os seus atributos indicam os aspectos do seu caráter. Lembra quando eu dei para vocês um exemplo do cara que estava com a mulher e era casado, estava traindo a esposa e chegou, pediu uma pizza e levaram a pizza lotada de dinheiro em vez da pizza? Não? Então foi em outro lugar. O cara estava com a esposa, com a amante, no motel, fazendo o que não devia. E ele pediu uma pizza, Sorrel. E o pizzeiro foi lá levar a pizza para ele. Quando ele abriu a pizza, em vez de ter a pizza, tinha o quê? Dinheiro, muito dinheiro. Alguém estava guardando o dinheiro dentro da caixa da pizza e trocaram e levaram. E ele olhou e falou: esse dinheiro não é meu. Então ele ligou na pizzaria, pegou o endereço, foi lá, chegou lá e falou: olha, eu pedi uma pizza mussarela, calabresa, e vocês me levaram essa muita grana, muito dinheiro. E o dono chegou e falou assim: puxa vida, eu vejo que você é um cara honesto. Ele é ou não é honesto? É. E ele falou assim: vou fazer um vídeo e publicar nas redes sociais para todo mundo saber que ainda existe pessoas honestas. A pergunta é: ele é honesto? É. E o caráter? Então, quando nós falamos do caráter, dos atributos de Deus, falamos do nome de Deus, nós estamos falando a revelação da forma humana de nós compreendermos, ou seja, as qualidades do seu ser por inteiro. Quando falamos de atributos, estamos falando do seu caráter. Por isso que eu sempre costumo falar, caráter a gente pode tocar, pode falar, unção não. Pô, fulano ali tem uma unção tremenda, o cara, Deus usa tremendamente, mas o cara não é nada humilde. Não tem problema, você não está tocando a unção dele. O caráter dele é que, como diz os meninos, eu tenho um pequenininho, eu gosto muito dele, ele fala, às vezes eu bagunço com ele fala assim: ô pastor, você está mal desumilde. Você está muito desumilde, ele fala. Humildade é caráter. Uns têm, outros não. E a unção? Não tem nada a ver. Então vamos lá, vamos entender um pouco. Só é esquisito, né, pastor? Ver isso numa pessoa só, né? Especialmente quando você olha para a pessoa, você vê um nível de unção muito alto. Por exemplo, conhecimento. Eu conheço pastores, profetas, apóstolos, que os caras pregam e você fala: velho, de onde o cara tirou tudo isso, irmão? Parece que Deus deu uma luzinha na cabeça dele assim, ó, pá. Mas termina o culto, você olha para o cara, você diz: velho, não quer ser igual não. É aquele ditado que fala: não vive o que prega, né? Prega é uma beleza, mas viver. Só que não tira a unção. E na unção é que nós não podemos tocar. Vamos lá. Atributos, estão comigo aí? No 1 aí, ó. Atributos sem relação entre si, ou seja, o que Deus é em si mesmo, a parte independente da criação, quais as qualidades que caracterizavam Deus antes que alguma coisa existisse. Atributos ativos, Deus é o universo, ou seja, bom. Deus é em relação ao universo, com todas as características: onipotência, onipresença, onisciência, sabedoria, soberania e tal. Atributos morais, Deus e as criaturas morais, ou seja, o que Deus é em relação ao homem, seres morais por ele criado. Então, atributos não relacionados: a natureza íntima de Deus, espiritualidade, Deus é espírito, personalidade, como ele pensa, como ele sente, como ele fala. Sendo espírito, Deus não está sujeito às limitações às quais estão sujeitos os seres humanos dotados de corpo físico. Ele não possui partes corporais, nem está sujeito às paixões. Sua pessoa não se compõe de nenhum elemento físico, matéria, e não está sujeito às condições de existência natural. Portanto, não pode ser visto como olhos naturais, nem aprendido pelos sentidos naturais.
Então, a natureza íntima de Deus, ou seja, a sua espiritualidade, vai além. E digo para vocês, se alguém tentar compreender Deus na sua totalidade, vai parar na Praça da Sé. Por isso que a gente vê uns doidinhos lá que a gente olha e fala, misericórdia, o que deu neles? Então, ele é sobrenatural, infinito, não há como compreender. Ninguém jamais viu a Deus, conforme declarou o apóstolo João 1,18. E o próprio Deus disse a Moisés, portanto, homem nenhum verá a minha face e viverá. No entanto, em Êxodo 19, lemos que Moisés e os outros anciões viram a Deus. Nisto não há contradição. João quer dizer com isso que homem jamais viu a Deus como ele é. Pois agora vemos-nos por enigma, agora conhecemos em parte, até que venha o que é perfeito. Sabemos que o Espírito pode manifestar em forma corpórea como ele bem quiser ou lhe apraz, que é a manifestação de Deus, teofania. Então, quando se fala que o Deus se manifestou a Moisés, não é como ele é, porque ninguém nunca viu a Deus. Ele viu a glória de Deus passando numa fenda. Então, imagine ver face a face. Ninguém sobrevive. Outra coisa importante aí, infinitude. Estão comigo? Deus é infinito, isto é, não está sujeito às limitações naturais e humanas. A sua infinidade é vista de algumas maneiras. Em relação ao espaço, Deus caracteriza-se pela imensidade. Isto é, na natureza da divindade está presente de modo igual em todo o espaço infinito, em todo o tempo, em todo lugar e em todas as partes. Ele é um ser infinito, não está limitado. É engraçado quando a gente pega alguém que não tem conhecimento nenhum de fé, de Bíblia, e você começa a explicar para Deus, novo de fé mesmo, porque hoje a maioria das pessoas já ouviram falar algumas coisas de Deus, mas você pega alguém inocente da palavra, vamos dizer assim, e de fé, e como é gostoso. Quando você fala as coisas, parece que a pessoa está vendo algo, nossa, é como dar aula para criança. Eu ia falar isso. Quando você pega um assunto novo que você fala, eles ficam assim, meu Deus, é desse jeito. Quando você pega alguém novo na fé, que você começa e você vai falar que Deus é infinito, que Ele está em todos os lugares, lá no Japão, nesse momento, aqui presente, em todo lugar, você fala, meu, é muito legal. Parece que as pessoas perderam a afeição. Em relação ao tempo, Deus é eterno. Ele existe desde a eternidade e existirá para todo sempre. Então Ele é infinito, Ele é eterno, não tem como explicar, não tem como mostrar. Aí Deus é o único Deus. O Senhor nosso Deus é o nosso Senhor. Era esse um dos fundamentos da religião no Antigo Testamento. É uma mensagem específica. O mundo que adorava a vários deuses, ou deuses falsos, agora ele passa a adorar um único Deus. Admitir essa pluralidade, ou de admitir que existem muitos ou vários deuses, irmãos, é perder o sentido da fé. O deísmo diz tudo é Deus. Haverá contradição entre esse ensino da unidade de Deus e do ensino da Trindade. Precisamos distinguir entre duas qualidades, unidade absoluta e composta. Quando pronunciamos Deus é o único Deus, de Êxodo 20, estamos falando de uma unidade absoluta. Porém, nos textos que seguem encontramos uma unidade composta, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Distinguir Pai, Filho e Espírito Santo não é pluralizar Deus, Ele é um só. Distinto na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não existe três deuses diferentes. É o único Deus que opera de maneira diferente. Então o que distingue dele? A operação. O Espírito Santo está movendo, conversando, salvando por meio de Jesus Cristo, levando para o Pai. Esta Trindade de Deus não é
pluralizando, não é dividindo Deus, não é dando vários deuses, é um único Deus. A unidade, né? Unidade. Unidade. Os atributos de Deus, atributos ativos, Deus e o universo. Por exemplo, onipotência. Estão comigo aí? Deus é onipotente. Gênesis, Êxodo, está cheio de texto bíblico. E porque Deus adotou o homem de livre-arbítrio, cujo livre-arbítrio Deus não viola de maneira, ou não violará de maneira alguma. Deus e o homem são livres, e Deus colocou o livre-arbítrio em nós. E Deus não violará de maneira alguma este dom que Ele colocou em nós. Você me diz, pastor, não era mais fácil mecanizar o homem? Era. É o que nós temos visto hoje em algumas igrejas, pastores, obreiros mecanizados, lideranças mecanizadas ou assalariada. Hoje se fala de uma paternidade que quer mandar e decidir a vida de um filho, e eu não entendo assim. Eu entendo a paternidade de Deus. Efésios 4:11. E Ele mesmo constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quem é maior? Nenhum. Cada um tem uma unção diferente para um momento diferente. O apóstolo é pai, então ele estabelece, ele ergue, ele aconselha, ele gera, ele dá vida, ele coloca princípios. Mas se o profeta não for lá e confrontar, e destruir os principados e erguer, não vai adiantar. E se eles fizerem isso, o mestre não for lá e não trouxer ensino, revelação, luz, clareza, não vai ter libertação. E se o pastor não for lá pastorear, cuidar, colocar aliança no dedo, abraçar, beijar, não vai consolidar. E se o evangelista não for lá e trazer cura, libertação e salvação, não acontece nada. Então precisa dos 5 ministérios. Então não existe o maior, assim como não existe um pai que domina ou governa. Você pega o seu filho, você ensina o seu filho, você mostra o caminho. A Bíblia diz, ensina o caminho que ele deve andar, que ele deve conhecer, vai crescer, não vai se desviar. Você vê o seu filho crescendo, ele não vai sair do caminho do Senhor. Mas tem pais que querem dominar. O cara com 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos ou até mais anos, e o cara está dentro de casa e não consegue nunca prosperar. Porque o pai domina. Aqui pais, nesse sentido, pais e mães. Tem mãe que coloca uma proteção tão grande no filho. Eu lembro de um apóstolo, amigo nosso, querido, do nosso coração. Ele é pequenininho assim, muito inteligente, da Bahia. E ele disse uma vez para nós, eu e a minha esposa, e as moças? Eu falei, minhas bebês. Aí fui lá, peguei as bebês que eu vivia, uma desse tamanho, outra desse tamanho. Beijou elas e mandou elas sair e falou, vem aqui, que história é essa de minhas bebês? Você está infantilizando as suas filhas? 2 moças dessas, que bebezinho, que rapaz, toma jeito. E eu fiquei calado, à vontade de responder, né? Primeiro que era mais velho, segundo que era apóstolo, terceiro que estava certo. Eu falei, amém, apóstolo, é modo de falar. Ele falou, mudo, se eu pode falar, então, está errado. Criança, bebê. Criança é criança, pré-adolescente é pré-adolescente, adolescente é adolescente, e jovem é jovem. Porque senão você infantiliza a criança. Aí a criança cresce e não desenvolve. Culpa de quem? Vai da mãe. Então não pode ter esse domínio nem físico, e muito menos na igreja. Porque eu pastor presidente ou porque apóstolo, não. A paternidade é conselho, direção, orientação. É andar juntos, não é controlar. Ó irmão, você tem que controlar. Tem gente que quer controlar até o dinheiro dos outros. Sangue de Jesus tem comigo. Onipresença, estão comigo aí? Sim ou não? Sim. Deus é onipotente, pode tudo, isto é, o espaço material não o limita em ponto algum. A imensidade e a presença de Deus está além do espaço. A onipresença é considerada em relação a tudo, em todas as escrituras. Por exemplo, aí, em glória, para as hostes adoradas no céu, é eficazmente na ordem mundial, providencial nos assuntos relacionados ao homem, atentamente aqueles que o buscam, judicialmente as consequências dos ímpios, corporalmente em seu Filho, Deus conosco, misticamente na igreja, está sempre presente,
oficialmente com seus obreiros. Embora Deus esteja em todo lugar, Ele não habita em todo lugar. Somente ao entrar em relação pessoal com um grupo ou com um indivíduo se diz que Ele habita com eles. Então Deus, não é que Deus habita em todo lugar. A onipresença dele é que Ele está em todos os lugares. Mas a manifestação da presença dele, ou Ele habitar, não é em todo lugar. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali Deus habita no meio deles. Onde tiver alguém clamando, Deus habita no meio. Não necessariamente uma igreja, mas onde está o lugar da presença de Deus. Agora, na onipresença, isso é em todo lugar. Ele pode estar conosco, e está conosco aqui agora, como está agora, lá no pessoal do Pé Vermelho, ali, Itaquá, Poá, Suzano. Não culpa não. Estão comigo? A onisciência. Deus é onisciência porque conhece as coisas, ou conhece todas as coisas. E esse conhecimento de Deus é perfeito. Ele não precisa arrazoar ou pesquisar as coisas, nem aprender gradualmente. Seu conhecimento do passado, do presente e do futuro é instantâneo. Aí se revela o dom da palavra da ciência, a palavra do conhecimento. É quando Deus pega pequenos fragmentos do seu conhecimento, da sua revelação e joga no homem. E aí a pessoa começa a ter uma sabedoria, um conhecimento além do que só da leitura, só do conhecimento. É o próprio Deus que começa a dar essa palavra de ciência. É o próprio Deus, é um dom. A pessoa lê, estuda, busca, aprimora, conhece, mas Deus vai dando pequenas partículas, pequenas revelações da sua onisciência. Estão comigo? Sabedoria. Deus é sábio. A sabedoria de Deus reúne a sua onisciência e a sua onipotência. Lembra que eu falei nesse tanto aí, né, para vocês, dessa questão. A sabedoria de Deus reúne a sua onisciência e a sua onipotência. Ele tem poder para levar a efeito o seu conhecimento de tal maneira que realizem os melhores propósitos possíveis, pelos melhores meios possíveis. Deus sempre faz o bem de maneira certa e no seu tempo certo. Ele faz tudo bem. Esta ação da parte de Deus de organizar todas as coisas e executar a sua vontade no curso dos eventos com a finalidade de realizar o seu bom propósito, chama-se providência. A divina providência geral relaciona-se com o universo como um todo. Sua providência particular relaciona-se em detalhes da vida do homem. Como que eu entendo isso? Simples. Quando a chuva vem e o sol vem, ele vem sobre quem? Sobre justos e injustos. Deus não separa o sol para um, a chuva, o frio para outro. A chuva, o sol, o vento vem sobre ímpios e não ímpios, sobre justos e injustos. Sim ou não? Mas a sombra do onipotente é para quem? O justo. Então, ele trata da sua sabedoria com todo o universo, com todo mundo igual. Mas ele trata particularmente, detalhadamente na vida do homem, daqueles que ele escolheu. Por isso ele nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso os atributos que estão em Deus, não os atributos supremos, mas os atributos naturais que nós vemos como livre-arbítrio, que ele colocou em nós, porque para que sejamos livres e possamos escolher a maneira como queremos andar e estar e falar e viver com Deus. Da mesma maneira ele trata com o homem na sabedoria, cada um de maneira diferente. Cada ministério, cada igreja, cada pessoa, e assim ele trata também com essa mesma sabedoria, se relacionando com o universo, com os seres humanos. Imagine se Deus não estivesse controlando esse universo, como é que estava? Os japoneses afirmam que podem construir a camada de ozônio em pouco tempo. Será? Agora Deus segura. Não tem ninguém segurando a terra. Deus colocou ela lá e colocou um eixo imaginário e deu uma ordem e ela fica lá.
colocou a impressão digital no dedo e ninguém tem duas impressões digitais igual. Cada um, até o dedo esquerdo é diferente do dedo direito. Dos 10 dedos, cada um é diferente. Por isso que quando nós vamos tirar um documento, porque senão era só chegar e colocar um e pronto. Estão comigo? Soberania. Deus é soberano, significa que exerce um poder supremo sem restrição nenhuma. Neutralizado, supremo, absoluto, magnífico, dominador, notável, poderoso, excelso, que exerce o poder soberano. Deus é soberano, Ele tem o direito absoluto de governar suas criaturas e delas dispor como lhe apraz. Ele possui esse direito em virtude de sua infinita superioridade, de sua posse absoluta de todas as coisas e da absoluta independência delas perante Ele, para que continue a existir. Desta maneira, tanto é a insensatez como a transgressão censurar os seus caminhos. A doutrina mais útil e animada: todos os servos de Deus aceitam ser governados por um Deus sábio, santo, amoroso, poderoso. Quem rejeita a soberania de Deus tem que ser governado pela sua sobra. Quem não quer ser governado por Deus, seja governado pelo que sobrou. Nós sabemos quem sobrou. Não aceitar a soberania. Irmãos, dentro da igreja tem crente que não aceita. Eu falei para vocês já, agora eu acho que foi aqui que eu falei mesmo, né? A pessoa morre em Cristo, você chora, a gente chora, não chora. Poucos meses, 9 meses Deus recolheu a minha sogra, choramos, lamentamos, cumprimos o tempo do luto, temos orado assim como Isaías, quando perdeu o seu primo, o rei, na morte do rei Elias, ele chorou e lamentou. Lógico que ele chorou por 2 motivos: primeiro, porque tinha perdido o seu primo; segundo, que a regalia dele tinha acabado, a mamata acabou, porque agora ele não era mais o primo do rei, ele ia ter que rebolar. É tanto que quando o rei olha para ele, depois da morte do rei, ele diz: e agora? E ele ouve a voz profética e a palavra profética, ele diz: é agora que enviarei. Então ele diz: bom, agora eis-me aqui. Agora eu não tenho mais uma costa quente um lado, agora eu preciso ouvir a voz de Deus. Mas essa posição nossa, essa definição de entender que Deus é soberano, não quer dizer que nós não vamos ter sentimentos, não quer dizer que nós não vamos chorar ou que não vai ter um momento do luto. Mas tem crente que desespera. Tem crente que diz: eu vou morrer, e quer se matar junto. Irmão, foi para o céu. Ah, mas era tão novo, tinha 218 anos só. Mas ele foi para o céu com 10, com 20, com 30, com 50. Dói. Mas eu tenho que aprender a saber que Deus é soberano. Ok? Os atributos morais de Deus. Deus e as criaturas morais. Fazendo uma síntese das obras de Deus para com a humanidade, aprendemos que existem 6 fatores absolutos pelas quais Deus relaciona-se com as suas criaturas. A saber, qual que é a primeira aí? Santidade, justiça, fidelidade, misericórdia, amor e bondade. Essa síntese, esse intercâmbio, esse relacionamento, esses atributos morais de Deus em nós, é que nos faz compreender como nós somos parecidos com Ele. Santidade. Deus é santo, acabou. Só aí já é o suficiente. Irmãos, a pessoa só deixa de ser santa e só peca se ela quiser. A pessoa está dentro da igreja, é batizada, dá até dízimo, mas se ela quiser pecar, ela pega. Nós tínhamos um amigo nosso, eu sempre gostei de praia, eu não sou de muito tomar banho de praia, eu gosto mais de dormir. Tipo uma rede embaixo daquelas árvores na beira da praia, meu Deus do céu, tudo de bom. Eu fico pensando naquele cara lá que ficou na ilha, mas tudo bem, deixa pra lá. Já minha esposa, ela entra na água às 7 horas da manhã, ela sai às 7 da noite,
E até para comer tem que levar comida lá dentro para ela. Já sai com escândalo. Ainda sai, não, tá 7 horas. Mas ele ia para a praia com a gente, e ele não ia para a praia de jeito nenhum, mas a gente convenceu ele a praia. E ele falou, mas eu não consigo. Eu falei, por quê? Porque eu pego. Como assim? Não consigo ver as moças bonitas. Eu falei, mas a igreja está cheia de moça bonita. Inclusive sua esposa. Então o problema, querido, da santidade está aqui. Não é achar. A escolha. Não é achar um rapaz bonito. As igrejas estão cheias de pessoas bonitas. É assim que chega na igreja. A pessoa é feia, toda torta. O cara chega na igreja, mas chega na igreja, sabe, roupa bonita e tal. Começa a ver todo mundo bonito. Daqui a pouco o cara está bonito. Nossa. Pode ver que igreja que tem gente feia é porque não prega a verdade. É verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos. Pessoa liberta, ela é feliz. O que a Bíblia diz? A alma alegre, a alma curada, a alma tratada, a alma liberta, ela aformoseia o rosto. Agora a alma amargurada. O cara está andando com 7 flechas nas costas, um capa preta do outro lado, um tranca-rua puxando no braço. Como é que vai andar essa pessoa? Aí ela vem para a igreja, liberta, os demônios saem, automaticamente ela formoseia o rosto. Por quê? Porque a alma está alegre, porque a alma foi curada. Então, santidade, Deus é santo, ponto. A santidade de Deus significa sua absoluta pureza moral. Ele não pode pecar e nem tolerar o pecado. O sentido original da palavra santo é separado. Aí está separado, tá? Mas não é separado não. É separado. Em que se... Falar que eu sou santo. Não está aí separado aí? Tá? Então, não é pecado separado não, mas aqui é separado. Em que sentido está separado? Ele está separado do homem no espaço. Ele está no céu, o homem na terra. Ele é moralmente perfeito, o homem é pecaminoso. Vemos então que a santidade é o atributo que mantém a distinção entre Deus e as criaturas. Não denota apenas um atributo de Deus, mas a própria natureza. Não é apenas um atributo, mas a própria natureza. Não é apenas um atributo, mas é a própria natureza divina, santidade. Portanto, quando Deus se revela a si mesmo, do modo a impressionar o homem com sua divindade, disse, e ele se santificou. Isto é divino, que emana daquele que está sentado sobre o trono. Exclamam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Diz que o homem santifica a Deus quando o reverencia como divino. Quando o desonra pela violação dos seus mandamentos, diz que o homem profanou o nome daquele que é santo. Profanar é o contrário de santificar. Vamos para o Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Como que eu santifico o nome de Deus? Quando eu faço com que ele seja conhecido. Quando eu reconheço através dos meus atos, da minha palavra, das minhas atitudes que Deus é santo, então eu santifico o nome de Deus e me torno santo. Então quando eu escandalizo, sabe por que o diabo não chuta cachorro morto? O camarada está lá todo da igreja, mas ele não é nada. O diabo liga? Não. Agora quando o cara assume posição, começa a pregar, a orar, a dirigir culto, o cara deseja o episcopado, o ministério. A Bíblia diz, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Necessário que seja marido de uma mulher só, que tenha sua casa em sujeição, que não goste de vinho, que não goste de tomar cerveja. Pastor, o cara gosta de tomar cerveja, você pode o mel dele com Deus. Agora, não é o que a Bíblia diz. Não dado ao vinho, não maldizento, não perturbador. Eu lembro de um testemunho, não sei que horas são, se a gente vai ter intervalo, deixa eu pegar aqui, mas o cara nunca bebia. Ele resolveu tomar um vinho. E o irmão chegou na casa dele e viu ele tomando um vinho. Falou, mas se o pastor tomou um vinhozinho, não é pecado, eu vou tomar também. O pastor falou, cara, melhor não. Você vem do alcoolismo. Não tem nada não.
Ela tomou o vinhozinho lá. No outro dia tomou mais 2. No outro dia tomou uma garrafa. E não conseguiu mais parar de beber quase todo dia, 2 garrafas de vinho. E está um passo de voltar para o alcoolismo. Por isso que eu prefiro ser radical. Domingo passado, eu acho, não esse outro, eu dei o testemunho de uma moça que a gente estava evangelizando. E ela foi o caminho contrário desse irmão. Ela sempre ia nas festas de família, tomava um negocinho, parou de tomar cerveja e começou a tomar um vinhozinho. E um dia o marido dela chegou e falou assim: então, eu preciso te falar uma coisa, sabe por que minha mãe e minha irmã não foram para a igreja? Porque elas estavam espelhadas em você. Você tinha parado, aí você começou a tomar o vinhozinho só para agradar os meus irmãos, achando que me agrada. Mas você é crente, então você toma vergonha na tua cara. Se eu não estou na igreja agora e minha família não está, é por sua culpa. E ela ficou desesperada. Aí veio me falar. Eu falei: então, filho, para. E teve uma festinha de almoço, família, ela chegou e todo mundo me vendo, você não vai beber? Ela falou: não preciso beber. Minha alegria não está no vinho, não é pecado, vocês podem beber, de boa. Mas eu decidi que não. Uma festa, 2 festas. Na terceira festa, terminou a festa, a sogra lhe falou: você vai para o culto? Eu for para o culto e aceito Jesus, a família todinha. Ela falou: pastor, o que eu fiz? Eu falei: chama-se posição, ou seja, santidade. E é novo, está se preparando para batizar ainda. É de uma outra igreja, a gente acabou ganhando, discipulando, mas é empresária, né? Precisa ter aquele horário flexível de culto, então ela vai ter culto de manhã, de tarde, à noite. Então acabou se organizando, mas o importante é estar com Jesus. Essa parte a gente fez. Lembra da matéria de evangelismo? E ela passou esses dias na loja e falou: pastor, como é diferente. E eu falei: filho, você ficou até mais bonita, que você era feia. Agora você aceitou Jesus, está até mais bonito. Entendeu da santidade de Deus? Eu falo, eu oro, Pai Nosso, santificado seja o teu nome, mas eu não santifico o nome de Deus com as minhas palavras, com as minhas atitudes. Irmão, seu ouvido não é descarga, vaso sanitário. Quando alguém vier falar qualquer coisa de qualquer pessoa, não, você não é obrigado a escutar. Você não precisa dessa educação. Quando alguém fala, não estou falando mal do pastor Rael, é só um comentário. Ó, irmão, 3 coisinhas básicas. Vai acrescentar o que em mim? Primeiro. Segundo, vai acrescentar o que na vida dele? Terceiro, vai acrescentar o que na sua vida? Então não quero saber. Vai falar com ele. Da educação, na boa, não leva a mal. Já cansei de falar isso. Olha, não estou crítico não, porque eu estava achando que o irmão, então peraí, você já falou com ele? Não. Quer falar com ele? Não. Então vai acrescentar o que para mim? Para você e para ele? Nada? Então eu não quero saber. Eu não preciso saber. Se eu não souber, melhor para mim. Quanto menos eu souber, menos eu sofro. Ah, mas é só uma sugestão. Só estou aceitando Pix agora. Estou fazendo uma sugestão. Justiça. Estão comigo aí? Deus é justo. Qual a diferença entre santidade e justiça? É a santidade de Deus manifesta no tratar retamente com as suas criaturas. Não fará justiça do juiz de toda a terra? A justiça é a obediência a uma norma reta, é a conduta reta em relação ao outro. Quando é que Deus manifesta esse atributo? Quando Ele livra o inocente, condena o ímpio e exige que se faça justiça. Deus julga não como fazem os juízes modernos, que se baseiam na denúncia sobre a evidência apresentada perante eles, por outros. Não. Deus mesmo descobre a evidência. Desta maneira o Messias, cheio do Espírito Santo divino, não julgará segundo a vista dos olhos, nem provará segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça. Segundo, quando castiga e julga a favor do seu, chama sua justiça. A salvação é o lado negativo, a justiça é o positivo. Ele livra o seu povo dos seus pecados e dos seus inimigos, e o resultado é retidão de coração. Oséias 5. Quando dá vitória à causa dos seus servos fiéis, depois que Deus houver liberto o seu povo e julgado os ímpios, então teremos novo céu e nova terra,
em que habita a justiça. Então, tudo isso, essa santidade de Deus, nessa bondade de Deus, nós vemos a manifestação da justiça. Quando Ele estabelece, nós estamos ficando surdos de ouvir os crentes falar: Deus é amor, Deus é amor. Mas o pregador diz: mas Ele é justiça também. Quando diz que Ele é justiça, é nisso. Deus não tem o certo por errado, nem o pecador por inocente. Irmão, guarde bem o que eu vou te falar. Você traiu alguém, você quebrou uma aliança, não houve restauração da aliança. Você vai para o céu, vai ter um preço a ser pago. Ninguém é obrigado a congregar com ninguém, mas quando você sai de um lugar onde você está, você tem que sair pela porta, debaixo de uma palavra que diz: eu te abençoo. Está aqui, ó, o nosso cálice. E depois que o cara vê você na rede social fazendo a festa do Purim, ele ainda tem que falar, ir lá e curtir: nossa, que lindo. E ainda foi que, olha, eu tenho material, eu tenho coisa que, se vocês precisarem, podem pegar. Entendeu a diferença? Eu tenho estudos bíblicos, eu tenho material sobre isso. Ninguém é obrigado a andar com ninguém, mas você tem uma aliança estabelecida. A justiça de Deus opera nisso. Quando eu decido estar num lugar, eu estou debaixo de uma justiça. Quando eu firo aquele lugar, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e não são poucos o que eu já matei e trouxe do céu. Está escrito. É só ler. Não são poucos os que dormem no Senhor. O que é dormir no Senhor? Deus recolhe para si, é dele. Então ele diz: antes que esse camarada não só faça injustiça, mas peque e vá para o inferno, deixa eu pegar logo ele. É de Deus, a vida é de Deus, os anjos é de Deus, tudo que nós temos é de Deus, Deus é tudo para nós não somos nada sem Deus, então não temos o que fazer. Amém? Cadê a justiça de Deus? Deixa eu ver se tem mais aqui. Nós vamos para esses 4 últimos. É isso aí. Vamos tomar um cafezinho de 5 minutos, a gente volta para você dar uma esticada.